O processo seletivo de Deus, né? Você está agora no RH de Deus, né? Você foi para lá, nós vamos para lá. Estava pensando sobre isto. E uma definição de um site que é o Portal da Educação, o que é o processo seletivo, ele coloca da seguinte forma, que o processo seletivo, por isso as empresas aplicam, ele auxilia na contratação daquelas pessoas que são mais adequadas ao estilo daquela organização, por isso eles fazem isto. E os procedimentos que há no processo permite identificar, ou a identificação das características de cada pessoa e avaliação. Então, as características de avaliação para ver o quê? As competências técnicas que eles colocam, a sua capacidade de trabalho, as suas motivações profundas, as suas reações em relação às regras da empresa, e além disso também a capacidade que a pessoa tem de integração. Por isso então o processo seletivo. Agora, eu também li que algumas pessoas, e eu não sei se você já ficou diante dessa situação, que algumas pessoas acham que o processo seletivo parece mais uma armadilha psicológica, e que eles fizeram, e as pessoas acabam então vivendo uma ansiedade, tremendo de ansiedade quando vão passar por um processo assim. Queria perguntar, quem sabe você vai passar por um processo daqui uns dias, ou você já passou por processos assim, seletivos, pensando no trabalho mesmo. E a minha pergunta é, que critérios Deus usa para chamar cada um de nós? Quais são os critérios de Deus? A gente tem o critério do mundo, ele faz avaliações, e tem coisas que eles colocam como essenciais e importantes para essa pessoa poder preencher aquilo que eles estão esperando. Mas aqui agora a gente está falando do reino de Deus, do processo seletivo de Deus. Qual é o critério que Deus tem para chegar a um ponto de dizer assim, você pode ser meu filho daqui em diante? Porque é interessante que o processo seletivo lá é para você entrar numa empresa, fazer parte dessa empresa. No reino de Deus é muito mais do que isso, a questão é mais profunda. Você pode entrar e sair da empresa, você pode escolher uma nova empresa, você pode até viver de uma certa maneira nessa empresa. No reino de Deus, a questão mais importante é que ele está dizendo assim, eu estou escolhendo você, chamando você, e mais do que você ser um funcionário meu, um servo meu, ele está dizendo assim, eu estou escolhendo você para colocar a minha natureza em você, eu estou escolhendo você para adotar você, e você vai ser herdeiro, você vai levar o meu nome onde você for. Essa é a grande questão. Então isso significa passar por esse processo de Deus para se tornar um representante do seu reino, e acima de tudo, na verdade, um representante da sua natureza, porque eu e você seremos chamados de filhos de Deus, adotados por Ele, e para viver essa vida no dia a dia. Eu queria que você assistisse esse vídeo de 7 minutos, é um testemunho do Careca, né, para você ver como é que Deus age, e depois nós vamos conversar um pouquinho mais. Vamos ver esse vídeo, vamos lá. A questão do improvável, né? Eu acredito, né, que eu sou a escolha do improvável, né? Sim. Através, algumas pessoas já conhecem o meu testemunho, né? Já participam e vivenciam, né, comigo, na minha vida, minha história. E o improvável começou quando a gente, né, eu estava numa situação complicada, uma situação difícil, né, e não via solução assim, não via uma maneira, um conforto, procurava alguma coisa, mas um momento realmente difícil, né. E eu tive uma experiência muito grande, né, de vida, uma experiência que me trouxe até a Jesus Cristo, né, que me fez reconhecer, né, Deus como meu único Salvador, através de uma pessoa, né, uma pessoa que eu trabalhava numa empresa, né, e essa pessoa entrou, depois de algum tempo eu já estava lá, ela entrou para me ajudar, para auxiliar nos trabalhos, e aos poucos a gente foi se conhecendo, conversando, né, sabendo da vida dele, e eu estava bem aflito, bastante triste, né, frustrado com a minha vida pessoal, né, com as coisas que tinham acontecido. E aí, passando dias, trabalho, a gente foi se conhecendo, conversando, e eu percebi nele algo diferente. Eu via uma pessoa honesta, uma pessoa que tinha um coração enorme e uma simplicidade tremenda, uma humildade que eu nunca tinha visto em nenhuma outra pessoa até então. E
né, a gente almoçava junto, né, fazia tudo junto. E determinado momento, ele parou para almoçar e de repente pegou a sua Bíblia e começou a ler, né? E tudo que eu pedia para ele, às vezes de favor, ele vinha, Deus te abençoe, né? E às vezes me dava conselho. Aí eu comecei a enxergar ele de uma outra forma e comecei a questionar, né, sobre a vida dele, né, o que ele fazia, por que ele lia a Bíblia. E aos poucos ele foi falando para mim, falando que ele era evangélico, né, que ele frequentava uma igreja e que ele tinha encontrado Deus. E eu ouvi aquilo ali, né, falei, né, mais uma pessoa, né, que está ali. Mas as atitudes do dia a dia começaram a me impressionar. Um determinado dia, eu lembro que ele tinha uma moto simples também, de trabalhar, e de repente no outro dia ele foi com um carro importado lá, um carro, né, um carro diferenciado com poder aquisitivo, né, da gente que estava trabalhando ali. E aí eu perguntei para ele onde que ele tinha arrumado o carro, por que ele tinha vindo com o carro, a gente já tinha essa liberdade. Em momento nenhum ele se exaltou, ele demonstrou uma simplicidade, falando que a moto tinha quebrado, que ele, né, que ele não era muito feliz assim em relação com o pai dele, né, mas que o carro era do pai dele, que ele pegou emprestado e o pai dele tinha. E aquilo me impactou, sabe, bastante, porque ele tinha tudo, né, para viver no mundo, né? Eu era do mundo naquela época, eu tinha as coisas do mundo na minha cabeça, era tudo voltado para as coisas erradas, para as coisas que o mundo podia me oferecer. E eu estava tentando entender porque ele trabalhando como servente ali, o ajudante, né, todo sujo ali, fazendo questão de ser honesto, trabalhar, digno, né? E aquilo ali foi tremendo para mim, a atitude dele, né? Ele se envergonhou, assim, em questão porque eu perguntei por causa do carro, né? Porque realmente a moto tinha quebrado. Enfim, aí começou realmente ali, né? Eu falei, eu quero conhecer o que você está vivendo, quero viver isso daí. E a partir daquele momento eu fiz a escolha. Eu fiz uma escolha e eu me emociono, né? Porque vem as lembranças, é muito forte, né? Daquele momento de fraqueza, de frustração. E aquele momento já me impactou mesmo. Eu vi que só faltava uma escolha, né? Só faltava eu querer seguir aquilo ali. E as atitudes dele no decorrer do dia foi a mesma, até que um dia eu decidi, né, através de um convite dele, para conhecer a palavra melhor, né? Porque eu ficava perguntando para ele por que isso, por que Deus era aquilo, por que como as coisas aconteciam. E ele falou, eu tô começando também, né? Eu já tô um bom tempo, mas eu tô estudando e, né, se você quiser, tem pessoas que eu vou na igreja que pode te orientar um pouquinho melhor, sem compromisso, né? Se você quiser ir até lá. E eu fiz essa escolha, eu fui, né? E quando eu cheguei na igreja, foi tremendo, era aquilo que faltava, Deus tocou no meu coração, eu chorei. Foi muito emocionante porque eu senti, né? O amor de Deus veio me tocar ali no meu coração, aquilo me marcou bastante. E é isso, é tremendo, né? E aí vem a lembrança, né, do improvável. Quantas portas fecharam, quantas pessoas não acreditou em mim, minha criação, né? Não tive esse laço familiar, esse apoio. E eu saí dali do fundo, onde ninguém acreditava, né? Através dessa pessoa que Deus colocou, e fez eu acreditar, fez eu caminhar, fez quem eu sou hoje, um pai, um esposo, futuro esposo, uma pessoa do bem, honesta, que aos poucos vai crescendo espiritualmente, crescendo, agradecendo a Deus por cada dia, por cada manhã que Ele tem feito. Então é uma experiência única que eu passo para vocês e que nunca é tarde, que eu fui aquela pessoa que ninguém acreditava, aquela pessoa que eu era o último a ser escolhido, eu era a última pessoa que alguém poderia ver dentro de uma igreja, né? Mas Deus tira, Deus é tremendo
Deus é capaz de tudo. Eu quero que você leia esse texto comigo de 1 Coríntios 1, 26 ao 31. Vamos ficar em pé para essa leitura da palavra de Deus. Eu quero ouvir a sua voz, bem forte ao Senhor, entendendo a palavra dele, tá bem? Eu tenho pedido a você, traga a sua Bíblia. Bote esse costume. Abra sua Bíblia no seu celular, acompanhe. Leia a sua Bíblia diariamente, é ela que muda, é ela que transforma, é o poder de Deus. Diz assim, vamos juntos? Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, bem forte comigo, para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, mas vós sois deles, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Fala conosco, Pai, no nome e no poder do Espírito Santo. Amém. Pode assentar-se. Por 3 vezes nesse texto, Deus, ao escolher, diz que Ele está usando critérios para chocar o mundo, os seus critérios. É interessante. É o contrário do que o mundo pode imaginar. Por isso que nós somos chamados, e Deus nos chama de loucos. A Bíblia relaciona e diz que o mundo nos chama de loucos, pessoas loucas. Por quê? Nós somos loucura, porque Deus é exatamente, o reino de Deus é reino do inverso, é tudo ao contrário do que você pode esperar. Então, quando você e eu imaginamos, e quando olhamos para Deus implantar o seu reino através de Jesus Cristo, o que Ele vai fazer? Quem são as pessoas? Quais os critérios? Há 3 coisas que Ele está mencionando aqui quando Deus chama. Ele diz que chama as pessoas que são insignificantes, Ele chama as pessoas que são incapazes, e Ele chama as pessoas que são indignas. Essa é a escolha, esse é o critério de Deus. E se você pensar, por que será que Deus está fazendo assim? Por que Ele olha para mim e para você que nós somos nada, nós não temos nada de bom para oferecer? Porque se eu e você tivermos as capacidades, por isso que Ele está dizendo, quando Deus vai nos chamar, Ele não olha quem é você, o seu poder, a sua fama, o que você tem, o que você pode fazer. Por quê? Porque senão nós íamos levar a nossa vida e construir o reino de Deus com base exatamente na nossa força, na nossa capacidade, no nosso poder, na nossa fama. Então, quando Ele nos chama para ser filhos, representantes do seu reino, Ele precisa encontrar você e eu desprovidos de qualquer coisa. Não é que Ele está dizendo que você então é um indulto da vida. O que Ele está dizendo é o seguinte, é que eu e você, a nossa sabedoria humana, a capacidade, o que o mundo coloca como importante demais, Deus está dizendo, se você vir para mim, e se eu conquistar você com base nesses critérios, então eu vou estragar o meu reino, porque o meu reino é totalmente outro. Por isso Ele é o reino do inverso, Ele é diferente. Que impacto causaria na vida das pessoas se nós fôssemos viver como todo mundo vive, né? Você sabe que os maiorais é que recebem as honras, os poderosos é que dominam. Graças a Deus que nós temos gente lutando, colocando os poderosos na cadeia, mas está bem claro que são os poderosos, aqueles que têm poder, os famosos que são chamados para falar coisas que eles nem sabem o que dizer, mas esse é o padrão do mundo. Agora, sabe o que choca o mundo então? Por que é um reino do inverso? Quando pessoas como Careca, e eu, você, entregamos as nossas vidas para Jesus, Jesus provoca uma transformação tão maravilhosa dentro de nós, nas nossas vidas, e a pergunta que as pessoas começam a fazer, como pode essa pessoa ser assim agora? Como pode ele viver desse jeito? Olha o que ele está falando, olha o que ele está dizendo aqui. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Que mudanças? O caráter de Cristo em nós, essa é a mudança. O amor de Cristo em nós, a simplicidade de Cristo, a sabedoria de Cristo, a alegria de Cristo, a esperança de Cristo, o poder de Cristo em nós. Então para o mundo eu falei, isso é loucura. O que ele está dizendo é loucura. E esse é o impacto que Jesus faz. Ele escolhe você e eu como pessoas, ele diz, eu escolho vocês como pessoas que eles considerariam loucas, incapazes, que não podem nada, para envergonhar o mundo, para dizer para o mundo, a sua sabedoria não serve para nada, não vale para nada, mas Jesus faz toda a diferença.
dois improváveis neste vídeo. Improváveis de ser o que são hoje. O primeiro improvável é o rapaz. Porque é interessante, ele tem um pai que ele não queria ligar-se à sua vida, apesar do pai ter muito. Ele preferiu ser servente de pedreiro, trabalhar com uma motoquinha simples e construir a sua vida com base totalmente diferente, com base nos princípios de Deus. E uma pessoa que, quando o careca diz, eu quero saber mais de Deus, eu estou incomodado, eu quero saber mais de Deus, e quando ele vai para saber de Deus, o rapaz diz, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei te dizer direito as coisas, eu não estou preparado, mas eu vou levar para alguém. Você está vendo? Um improvável, que por um outro improvável, que quando o careca dá o testemunho da sua vida, falou assim, eu era um desprezado, as pessoas não criam, não apostavam, então eu já estava quase acreditando nisto, né? Mas o que chama atenção na vida dele é uma pessoa improvável, simples, incapaz, que vive a vida de Cristo, e o amor de Cristo incomodou a vida dele de uma forma que então a vida de Cristo se multiplicou na vida desse rapaz, e da vida desse rapaz se multiplicou para a vida do careca, e ele dá o seu testemunho, e o que Deus tem feito hoje na sua vida. Agora ele está, daquele que não tinha nada, que não tinha família, agora está estruturando uma família, já é um empresário, está indo muito bem, né? Deus está fazendo coisas especiais. Eu não quero entrar nessa coisa do dinheiro, mas Deus tem feito muita coisa, mas o mais importante é que Jesus tem feito dele uma pessoa que acredita, o improvável, que ele acredita que, apesar de ser alguém assim que não pode nada, Jesus entrou da minha vida e me fez mais que vencedor em todas as coisas. Amém, irmãos? Amém? Sabe, essa palavra, para mim, nesse texto, é para dizer para você e para mim, que você e eu podemos viver uma vida poderosa nas mãos de Deus. Amém? Você e eu, é para isso que Deus nos chama. E é exatamente isto. O poder de Deus, a palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Não é a minha força, não é a sua força, não é a minha capacidade, a sua capacidade, o meu poder, o seu poder. Ele está dizendo assim, o campo que Deus trabalha, o solo fértil, são suas fraquezas, as minhas fraquezas. Por isso Paulo estava dizendo, quando eu sou forte, eu sou fraco. Quando eu penso que eu sou alguma coisa, quando eu penso que posso, é exatamente quando eu não posso, eu não consigo. Mas aquelas horas que eu chego a um ponto e falei, não dá, eu não consigo, é o momento que ele diz, em outras palavras, eu me entrego a Deus, e aí Deus, então, no seu poder, faz a coisa acontecer na minha vida. Então é isso que é a palavra para o meu coração. Nossas capacidades, nossas habilidades, então, na verdade, são um impedimento para o que Deus quer fazer e pode fazer em nós. Eu acho que essa é a grande questão. Você e eu estamos todos os dias tentando viver do nosso poder, da nossa habilidade de falar, de comunicar. Nós queremos fazer algo, vou criar um projeto aqui, e o que Jesus está pedindo, se não crie projeto, seja o meu projeto. Ele está dizendo, viva a sua vida simples, viva uma vida de tal forma que as pessoas percebam o meu amor em você, e essa pessoa que vai contagiar, impactar e vai fazer transformações na vida das pessoas. Sabe, enquanto eu estava meditando, eu pus a levantar às 5 horas da manhã, eu estava muito cansado ontem, preferi deitar e mexer um pouco mais no sermão, acordei às 5. E enquanto eu estava preparando, depois eu parei, sabe aquela hora que você trava, né? Fui lá para a sala, saí da minha sala, do meu escritório, fui para a sala e comecei a pensar, e estava lembrando exatamente isso que eu quero falar para vocês. Além do meu pai, minha avó e meu pai, que foram importantes na minha conversão, na minha vida, meu conhecimento de Cristo, quando eu estava hospitalizado, e depois dos 10 anos até os 16 anos, eu tive uma pessoa muito simples na minha vida, e eu vou falar, algumas vezes perguntam assim, por que o senhor fala que é negro? Eu vou falar exatamente por causa disso, porque ele também era alguém que há 40 anos atrás, as pessoas não respeitavam. Você nunca via um dirigindo um carro, você via ele trabalhando em trabalhos forçados, esse é o papel dele. Então, se tinha alguém que também era excluído de tantas coisas, que o nosso país fez, né? Há 40 anos atrás, então existia essa coisa de tratar, de olhar alguém assim. Jesus não é assim, nós não somos assim, mas eu preciso citar que se tinha alguém que era desprovido de tudo, era ele, além de todas as coisas, era isto. Mas ele é uma pessoa tão especial, tão amorosa, porque foi antes, durante e depois. Eu comi algo, eu e um senhor de idade, que vocês já ouviram, já leram o meu testemunho, então eu fico hospitalizado, em coma. Quem está do meu lado, quem dormiu, meu pai depois teve que ir para casa, quem acordou do meu lado, quem me acompanhou os dias que eu fiquei foi ele. E esse irmão era de uma simplicidade,
que o prefeito da cidade morreu, as pessoas importantes da cidade, juízes morreram, nenhuma das pessoas foi tão aclamada como ele, porque ele era a pessoa conhecida, chamada de carioca, em todos os lugares que ele estava, naquela cidade era muito conhecido, pela simplicidade. Era essa pessoa que ele eu estou marcado, eu estou citando isso nesse momento, porque eu estou marcado por alguém improvável, alguém que não tinha o conhecimento que eu tinha, não tinha o estudo que eu tinha, mas tinha um amor tão grande por Jesus Cristo, e vivia a vida de Jesus. Deixa eu dizer, você não fica incomodado? Eu não sei, quanto tempo você já não chora mais quando você fala da sua experiência com Jesus? É uma coisa para você pensar. Quanto tempo de falar sobre Jesus não faz com o seu coração, não agita o seu coração, não mexe com a sua pressão? Jesus, sim, eu tive uma experiência com ele há 330 anos atrás, né? É assim. O que o careca está passando nesse momento é assim: eu não consigo falar, e todas as vezes que eu falar, meu coração se quebranta, porque o meu coração está tão vivo, essa experiência que eu tive com Jesus. Eu sou tão amado por Ele, eu sou tão especial, apesar de não ser ninguém. Essa era a ideia. Ele me ama tanto que eu o amo, eu quero viver para Ele. E esse irmão era uma pessoa assim. Eu estou aqui com parte disso. Há uma foto no corredor da casa, meus filhos se consideraram netos dele, né? Todos os meus sobrinhos se consideraram netos desse homem. Era o diácono da igreja que muitas vezes correu atrás de mim, tentando me encontrar, e hoje eu descubro, algumas vezes eu estava querendo era ser achado mesmo correndo atrás da igreja. Precisava de alguém que demonstrasse amor até eu puxar a orelha. Ele era assim, né? Ele era desse jeito. E uma pessoa que cada vez que você encontrava e falava com ele, ele chorava contando do seu amor e das suas. Todas as vezes que eu encontrei, nós pegávamos o carro aqui, viajávamos até lá, de Londrina até lá, meus filhos, o Douglas também, pelo amor, ia lá para conversar, para ouvir, para sentir o carinho e o amor dele, de tão especial que era. Uma pessoa simples, desprovida de tudo, de qualquer conhecimento, mas o amor de Cristo tão perceptível na sua vida. Um improvável, alguém incapaz, mas o amor de Cristo transformou o seu coração, e que ele se tornou aquela pessoa que, se alguém precisasse dele, ele estava lá naquela cidade. Ele foi esse anjo de Deus. Eu vou fazer uma viagem com minha família, você dorme? Os caras mais ricos da cidade: você dorme na minha casa? Você cuida para mim? Eu cuido. Ele era essa pessoa. A gente está precisando de alguém para ir na fila do INSS, lembra aquela época que tinha que ir para a fila, esperar? Quantas vezes ele fez por mim e a Rosani, que não podíamos, ele estava lá esperando. Olha, irmãos, você e eu estamos tentando olhar para as nossas possibilidades, para as nossas capacidades, para quem nós somos, e queremos conquistar coisas ou ser alguma coisa para a gente poder ser um impacto na vida das pessoas. E Jesus está dizendo assim: você não precisa nada, nada, porque você nunca terá nada para oferecer. Mas o que é maravilhoso é que Jesus te encontra, me encontra, nos encontra insignificantes, incapazes, indignos, não podemos fazer nada, a não ser a única coisa que a gente pode dar para Ele é o nosso coração e a nossa lealdade a Ele. E é o momento que nós damos o nosso coração e a nossa lealdade, nós nos tornamos essas pessoas que vão multiplicando o reino de Cristo, a graça de Cristo na vida das pessoas. Então quero dizer para você aqui, com base nesse testemunho, com base nessa palavra, que qualquer um de nós que estamos aqui nesta manhã, podemos ser usado poderosamente nas mãos de Deus. Qualquer pessoa. E na verdade não é que podemos, precisamos, porque a vida de Cristo não faz de você e mim algo que é um tanque que segura o poder, a graça de Deus. Ele diz assim: eu não fiz de você um lago, eu fiz de você um rio. Eu não fiz de você uma lagoa que a água não sai e não passa. Eu fiz um rio. Ele está falando rios de água viva, rio que vai descendo e descendo e vai transformando tudo ao seu redor. Essa é a ideia, onde você vai, a sua vida e a minha vida vai transformando, como aconteceu com esse rapaz, o Marcelo, e também o careca. A mudança de vida por alguém que não podia, alguém que não teria condições nenhuma, que não saberia inclusive nem explicar a Bíblia, mas ele explicou a Bíblia com a sua vida, e isso fez toda a mudança. Ouça isso de novo. Eu quero que você ponha essa frase lá, que é o slide 7, vamos ler juntos?
nossas limitações pessoais são o campo fértil para Deus trabalhar e nos usar. É assim que Ele impacta o mundo. Qual é o campo fértil de Deus? É aquele que você considera mais débil. E deixa eu te falar, na minha vida eu tenho percebido, aquilo que foi a coisa pior e ruim, e que eu tive que vencer, é exatamente o que me possibilita ajudar as pessoas. Você quer um exemplo? Você fala assim, passei por um divórcio, eu não queria, olha como eu tive que enfrentar a situação, olha como é difícil, e isso que exatamente você achou que foi o pior na sua vida, e é ruim, nós não gostaríamos, e Deus não planejou isso, mas acontece, você se torna uma pessoa que por passar isso, capaz de ajudar outra, pessoa que passou por um câncer, pessoa que passou por uma situação difícil. Como é que eu faço? Então enquanto você está olhando o passar por essa situação, você fala, meu Deus, o que houve? Deus, e agora? Eu estou doente, como é que eu resolvo isso? E Deus dá graça, te ensina, te prepara, exatamente nas debilidades, nas fraquezas, naquelas coisas que você gostaria de fugir na sua vida, é o campo fértil de Deus que Ele está trabalhando, que é a ideia daquela pregação, que Ele nos coloca diante desses becos sem saída, para a gente olhar para o alto, enxergar Deus, e perceber o poder de Deus, a mão de Deus, confiar em Deus, nos rendermos a Deus, e aí então nos tornarmos esse pão partido, esse alimento para o mundo sedento, um mundo faminto, um mundo que não tem saída a não ser se Jesus apresentar a saída que Jesus diz, eu sou o caminho. Qualquer um de vocês que estão aqui nesta manhã, e eu queria te dizer mais, você não poderia viver menos que isto, você não poderia viver a sua vida menos que isto. Você não pode ficar feliz porque a sua vida não está fazendo nenhuma diferença na vida das pessoas. Você não pode ficar feliz com isso, porque a ideia de Jesus é multiplicar o reino, multiplicar a vida de Cristo. É uma semente que é lançada. Eu citei o exemplo do trigo. Quantos que conhecem o milho? Ainda mais comum para a gente. Você põe a semente de milho, vai nascer um pé de milho, quantas espigas com quantas sementes. Jesus está dizendo, meu reino é assim, a minha vida em vocês é assim. Então não estanque o poder de Deus, não estanque a graça de Deus na sua vida, não faça isso. Então a sua oração deve ser o que nós colocamos aqui, esse ano eu preciso me multiplicar a minha vida, multiplicar a vida de Cristo em mim, para que as pessoas que viverem ao meu lado, como o careca foi tocado por Deus, que outra forma ele seria? Ele já estava de olho assim, deve ser mais um desses. Ele ficou desconfiado, o cara de repente de uma motinha aparece com outro dia com um carro importado, passou pela mente dele um monte de coisas. Que bom que ele perguntou, e ao perguntar ele percebe o seguinte, uma pessoa simplesmente descomplicada, vivendo a vida que ele nem sabe explicar, mas ele sabe assim, eu amo a Jesus, Jesus está em mim, e o Jesus na vida dele fez essa transformação na vida do careca tão maravilhosa. Não foi ninguém mais a não ser Jesus Cristo que pode fazer isto. Quantas pessoas como ele estão por aí agora? Seus amigos, meus amigos, nossos parentes, pessoas do trabalho, pessoas que Deus coloca no seu caminho. E eu não estou dizendo para você viver uma vida culpada de não, então o pastor falou, eu tenho que falar, não é isto. Você pode começar orando, Senhor, usa a minha vida. Senhor, cria oportunidades. Aí a oportunidade vem, você não tem como sair dela. Aí você vai ver que Deus te dá sabedoria. E eu falando que estava vindo aqui de manhã no sábado para a pessoa, o que o senhor faz? O senhor está indo trabalhar? Estou indo trabalhar. Então o que o senhor faz? Bom, a parte da manhã agora eu vou aconselhar algumas pessoas, e depois do meio-dia que era o sábado, eu vou trabalhar com o restante do sermão. Aconselhar? Que conselho? Aí eu contei o que fazia. Ele falou, então, meu casamento está acabado, 10 dias eu estou fora de casa. Aí eu consegui conversar com ele. Você entende? Eu não fiz nada, foi uma conversa. O que você tem que fazer, Senhor, é crer nisto. Eu estou aqui para ser usado nas suas mãos. Eu não sou um tanque, eu não posso reter, eu sou um rio. O Espírito Santo em mim, você é um rio de água viva, que precisa correr o tempo todo, onde você estiver. E o correr, eu não estou dizendo, eu quero falar de Jesus para você, não é nada disto. O correr é viver a vida simples como o Marcelo viveu, e tocou a vida do careca. Ele abre a sua Bíblia, ele fala de Jesus, informalmente, ele está deixando a pessoa o seu comportamento falando alto demais, mais alto de qualquer coisa. É isso que eu estou dizendo, está fluindo, mas você está pedindo, Senhor, usa-me,
O próprio apóstolo Paulo disse: orem para que Deus abra oportunidades. Ele estava entendendo que haviam portas fechadas, mas que Deus, através do poder da oração, podia abrir situações. Quem sabe a situação do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua família, do seu vizinho, do seu parente, do seu patrão, do seu empregado, não importa, do seu amigo de escola. Deus está dizendo para você: se você clamar a mim, eu vou criar oportunidades, vou usar a sua vida de uma forma que você não pode imaginar. Pare de cair na armadilha de Satanás, dizendo assim: você é incapaz. Você fala para ele: sou mesmo, estamos juntos nessa, eu sou. Se ele falar: põe de volta aqueles 3 lá. Se ele falar assim: você é incapaz, você não pode, sim, eu não posso. Olha, eu descobri que você é insignificante, eu vou te dar uma lista. Eu falei: eu já sabia. Mas não, pera lá, você é indigno. Eu falei: também sou indigno, não há nada que eu possa fazer. Mas sabe o que me faz digno? Sabe o que me capacita? Sabe o que me faz ser uma pessoa importante? Jesus entrou na minha vida, mudou a minha história. Então Jesus, que entrou e mudou a minha história, Ele quer mudar a sua. Sabe qual é o medo das pessoas? Quando você conversa com alguém, o maior medo das pessoas está assim: que a gente vai falar de religião, e nós estamos falando errado de religião. Nós estamos falando de religião mesmo, e tentando explicar uma coisa que não é Bíblia. As pessoas só precisam ouvir de Jesus. Não precisa nem saber seu endereço, se você não quiser inicialmente. Eu tenho começado assim. Sabe uma coisa que eu descobri? Que Jesus não tem religião, sabia? Pode falar para qualquer pessoa, a pessoa já: opa, esse é bom. Jesus não fundou nenhuma igreja, então Ele não tem. Mas sabe uma coisa que eu descobri ainda mais importante? Que então, como é que a gente se relaciona, como é que a gente entra em contato com Ele? Ele fala que é um relacionamento com Ele cada dia que muda as coisas. Não tem a ver com uma religião. A religião, a ideia de religião é religar o homem com Deus. Mas quando eu estou falando de religião, eu estou falando das instituições, nesse sentido. E as pessoas acham que uma instituição leva a Deus, e não leva. O caminho para Deus é Jesus. Então você pode ter uma conversa desse jeito. E eu descobri que a inimizade que nós temos com Deus só tem um jeito: através do Filho dele, Jesus. E que eu não preciso pagar nada, Ele já fez tudo para mudar a minha vida, e para que eu possa experimentar e extrair o melhor da vida aqui, vivê-la, e ter certeza que depois também da morte eu não vou morrer, eu tenho um lugar maravilhoso, a vida eterna. Esse é o Jesus, é Ele somente, nenhuma religião, mais ninguém, nenhuma pessoa, e é de graça. Ele já fez tudo, pagou. Se nós vivemos essa verdade, nós vamos tirar tanto peso de cima das pessoas que estão tentando fazer alguma coisa, tentando ser significantes, tentando ser capazes, tentando se tornar dignas para que Jesus as aceite. E Jesus diz: jamais você vai ser significativo, ou capaz, ou digno para que eu possa dar a minha salvação. Você não pode, eu morri por você. Nós jamais seremos, nem antes de Jesus, nem depois de Jesus. A única coisa que nos torna especiais, e eu me sinto especial. Eu não penso que eu olho lá e falo assim: pastor, o senhor é insignificante. Não, eu não sou. Não sou por causa de uma coisa, e por isso estou falando para vocês, por causa de Jesus que entrou na minha vida. E você também. Você experimentou Jesus, mas as pessoas precisam ver esse Jesus. Você precisa ser esse rio de água viva, que como é que é aquela música? Onde teu rio passar, como é que é? A fonte está em você, não te falta nada. Amém, irmãos? Visitei o Carlos ontem, ele está assistindo agora, ele e a família. Eu disse: eu preciso dizer uma coisa para vocês: a paz de Jesus pertence a vocês, a paz de Jesus é de vocês. Tenham paz aqui. Como eu estou sentado nessa cadeira, a hora que eu sair, lembre: Jesus está sentado aqui, Ele é a fonte sempre. Jesus é a fonte para você viver a vida que você e eu precisamos viver, a vida que Ele comprou na cruz. Quantos mais, a gente chama de careca porque é mais fácil do que chamar de Ludeverson, né? Tem pai que é um problema, né? Eles são criativos demais, né, Ludeverson? Obrigado, porque a gente fez tão rapidinho, né? Ontem você viu que não tem profissionalismo, a gente tem a simplicidade de tudo, mas você precisa da verdade de Cristo, né? E da profundidade daquilo que Jesus falou. Então eu estou fazendo dessa forma, mas você pode ser um candidato a mexer com isto, né? Tá bom? Desafio você, se entende disso, ajudar, né? Trabalhar com edições, essas coisas, filmagens. Mas Deus te chama nesta manhã. Vamos ficar em pé? Olhe para as suas limitações.
Olhe para elas. Relacione elas. Você tem. Jesus está dizendo para você, esse é o campo fértil que eu quero trabalhar. E usar de uma maneira poderosa nas minhas mãos. Ouviu isto? Amém, irmãos? Então fala assim, obrigado, Jesus. Porque as minhas limitações não limitam o teu poder. Aleluia. Jesus pode todas as coisas através de você. Ele podia fazer, mas ele planejou fazer através da sua vida. Tá bem? Então ele não vai mandar outras pessoas, ele vai mandar o Marcelo da vida, que nem sabe falar direito, para com o amor de Cristo tocar a vida do Careca. Vai pegar pessoas como Careca, que agora tocam a vida. Tocou várias pessoas. Quem não foi tocado nesta manhã com o testemunho dele? Essa ideia, nós vamos propagando o Evangelho através da vida de Cristo em nós, o que Jesus fez na nossa vida. Quero chamar você para se multiplicar. Quero chamar você para parar de desculpar de arrumar desculpas para as suas debilidades e fraquezas. Diga assim, obrigado por elas, porque o Senhor vai usá-las poderosamente. Diga isto, obrigado, o Senhor vai usar poderosamente. Então não tem limites mais para a sua vida. Acabou. Porque aquelas mentiras de Satanás chegando a dizer assim, não faz não que você é insignificante. Fala para ele, verdade. Não faz não que você é incapaz. De novo estou respondendo, diga, é verdade, eu não sou nada. Mas você já olhou dentro do meu coração? Você consegue ver a cruz de Cristo? Você consegue ver a nova vida de Cristo? Então é isso que me faz significante. Que Jesus transforme o seu coração.